Então, caríssimos, mais uma vez nós temos a grata satisfação de receber nosso companheiro José. Então, acho que assim. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa prosseguir conosco na noite de hoje, né? Sempre com muita satisfação estar aqui na casa de João Evangelista, onde nós temos amigos, irmãos, né? Que consideramos nossa família espiritual também. O bom do meio espírita é isso, né? A gente vai agregando amigos, que vai se tornando irmãos, e a gente vai ampliando a nossa família espiritual. Então vamos fazer aí um estudo, um singelo estudo, sobre essa temática de hoje, que é a energia do Cristo. Na verdade, esse estudo, meus irmãos, aperta aqui, né, Luciano? Sou meio leigo na tecnologia aqui. Opa. Ah, tá. Agora deu certo. Quando a gente pensou sobre esse tema, a energia do Cristo, a energia de Jesus, o que veio primeiramente à nossa mente é o seguinte: essa energia se resume em uma palavra: amor. Porque quando a gente pega o Evangelho de Jesus, a gente percebe que todo ele se resume no amor. Seja o amor de filho, o amor de mãe, o amor de irmão, o amor romântico, o amor fraternal, mas o amor nós consideramos, e o Espiritismo vem trazer com muita clareza, ele é a força que sustenta o próprio universo. Todas as leis divinas se sustentam nessa lei primeira, que é a lei de amor. A lei de justiça, a lei de trabalho, a lei de destruição, todas as leis se sustentam nessa primeira lei, que é a lei do amor. O amor no ser humano, ele se manifesta através de sentimentos, mas ele se manifesta em outras tonalidades, em outras vibrações, em outros reinos da natureza. Por exemplo, uma árvore, ela manifesta o amor quando ela produz um fruto que serve para um outro ser se alimentar dele. E ao mesmo tempo, a terra, como ama a árvore também, fornece a ela os nutrientes, que junto com o sol, a água da chuva, ela tem o seu alimento. Então o amor, ele é aquela partilha que existe no universo todo e na natureza toda. Por isso que Jesus enfatizou tanto, de modo que ele colocou que as leis e o profeta se resumiria em dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, aquele que defende uma religião, mas que coloca o amor abaixo de outros princípios, é porque ainda não entendeu o verdadeiro significado da palavra religião, que é religar-se a Deus. E Deus, como João Evangelista nos diz muito bem no Evangelho, Deus é amor. Então, a verdadeira religião é aquela que nos religa ao amor, aquela que nos faz sentir o amor em nossas vidas, né? Bom, é aqui mesmo. Pedro, né, o grande apóstolo Pedro, aquele que foi a pedra sobre a qual se sustentou a igreja primitiva, né, a comunidade, ele disse assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Olhem bem que interessante isso, meus irmãos. Nós temos ainda uma mente muito arraigada a alguns conceitos medievais, e é natural, porque a Idade Média durou 1000 anos, e com certeza nós reencarnamos nessa época. Isso vai criando certas construções mentais em nós, de que para nós herdarmos o reino de Deus, nós deveríamos passar por uma espécie de sofrimento. Isso era uma mentalidade muito viva na Idade Média. Nós temos que sofrer na terra para herdar o reino dos céus. Quando, na verdade, o reino dos céus não está lá. O reino dos céus está dentro de nós, como o próprio Jesus disse. Então, o reino dos céus, na linguagem espírita, é um estado de alma que a pessoa vive. Então, quando o nosso irmão Luciano vem para cá e faz uma prece linda, sentida, e sente essa paz que emana desse ambiente aqui, que é o templo de João Evangelista,
ele está no reino dos céus, porque ele está sentindo na sua alma essa paz. E esse reino dos céus interno, nós sentimos aqui ou depois que desencarnamos. Não importa onde nós estejamos, desde que a nossa consciência esteja em paz, nosso coração esteja pacificado, nossa conduta esteja de acordo com o que a nossa consciência pede. Então, o reino interno é o reino do amor. Mas aí o que acontece? Essa mentalidade que temos que sofrer para alcançar uma evolução, é importante ela ser trabalhada e esclarecida. O sofrimento, nós sabemos que é uma prática pedagógica da própria vida. Quando nós saímos das leis de Deus, a gente sofre, seja no campo físico ou no campo emocional. Mas o sofrimento é apenas uma sacudida para abrir os nossos olhos para aquilo que é real, que é o amor. Porque a verdadeira evolução é através do amor. A dor, ela desperta, mas o amor faz a gente caminhar. O amor motiva. O amor traz aquela palavra para a nossa vida chamada entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro da gente, uma palavra grega, né, que significa Deus interno. Então, quando a gente tem Deus dentro da gente, nós temos entusiasmos para fazer as coisas, para poder crescer, para estudar, para aprender, para ajudar, para trabalhar. E isso é o amor que faz. Então nós percebemos que quando o indivíduo encontra essa energia do amor, que é a energia do Cristo, ele consegue sondar as próprias dores e acalmar e aquietar o coração. E de certa maneira consolar essas dores internas através dessa energia. E aí sim ele começa a entrar numa nova vibração. Percebam, meus irmãos, como que nós estamos no mundo hoje, tipo de um mundo de transição, onde os conflitos estão tão exacerbados, seja nas redes de internet, seja nas ruas. As pessoas estão gritando por guerra, por espada. Mesmo Jesus falou que pela espada se morreria, através da própria espada, né? Se a gente ferir, a própria lei de ação e reação vai fazer com que nós sejamos feridos também. Mesmo nós sabendo muitas vezes que a única ação boa no mundo é a ação de amar e não de matar ou de agredir. Mesmo nós sabendo disso, a nossa conduta ainda está uma conduta reativa, uma conduta ainda baseada na lei de Talião, que é do Antigo Testamento, que por sinal o Jesus desbancou. Qual é a lei lá do Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente. A lei do Antigo Testamento é amar os amigos e odiar os inimigos. E o que Jesus fala no Evangelho? Ame os inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ou seja, não devolva o mal com o mal. Não entre na mesma vibração. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. É a mensagem de Jesus. Se alguém te der um tapa numa face, ofereça a outra. É lógico que isso é simbólico. Mas esse é o símbolo do ensinamento dele, que a única coisa que acaba com o mal é o bem, é a paz, é o amor. A única coisa que acaba com a perturbação é o equilíbrio, é a ordem. E parece que nós estamos muito carentes desse estado de paz, de sentir essa energia do Cristo. As pessoas agem como se Deus não tivesse na coordenação de tudo, e Ele está. Nenhuma folha de árvore cai sem a permissão do Pai que está no céu. Nada acontece fora das leis justas e divinas, porque senão para o mundo que eu quero descer. Se existe Deus, se existem as leis divinas, elas estão aqui. Ninguém está fora delas, ninguém está em um estado que possa fugir delas, porque elas estão encravadas na própria consciência do ser, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: onde está escrita a lei de Deus? Porque ele estava perguntando isso porque tem pessoas que acreditam que a lei está escrita num livro, seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Bhagavad Gita, que é o livro do hinduísmo, o Alcorão, o Torá.
E aí, olha a sabedoria dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na nossa consciência está a lei. Então tem como fugir dela? Não tem. Ninguém foge das leis de Deus. Então não somos nós que vamos lá cobrar e punir, porque a própria vida, dentro das suas leis perfeitas, já fazem esse processo. Nós temos que ser instrumentos da paz. Temos que ser instrumentos da concórdia. Porque aqueles que defenderão a paz é aqueles que verão a Deus. Quando Jesus estava fazendo o Sermão do Monte, que é um sermão lindo, aquele Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Tem uma parte lá que ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E muita gente acha que o mundo está acabando, né? Na verdade, nós estamos saindo de um mundo para entrar numa nova era. Nós estamos num período de transição. E nessa nova era, nesse planeta de regeneração, na linguagem espírita, quem ficará aqui? Os mansos, os pacíficos, porque eles estarão vibrando nessa faixa. E aqueles que ainda gostam da guerra, aqueles que ainda gostam de lutar e oprimir, eles não ficarão aqui mais. A vibração deles não estará compatível mais com o planeta, e eles serão levados para outros orbes mais primitivos, onde eles poderão dar vazão a essa energia agressiva que ainda habita o coração deles. Então o Espiritismo, como o Evangelho de Jesus, ele nos pede para transformar essa vibração do ódio em vibração de paz, essa vibração da raiva em vibração de perdão, de amor, de fraternidade. Daí a gente percebe que quando o indivíduo ele entra nessa energia, ele consegue acalmar as feridas, e ele consegue sentir a plenitude, mesmo se a situação estiver difícil, a situação externa, social, emocional, profissional, seja qual for. Bom, mas aí eu trouxe para vocês, eu esqueci que tem um mousezinho aqui, eu trouxe para vocês aqui uma parte que está no Livro dos Espíritos. Esse livro é uma coisa maravilhosa, né? Quanto mais a gente lê esse livro, mais a gente percebe a profundidade dele. Allan Kardec, na questão 617, ele pergunta aos benfeitores algo, e vamos refletir aqui. Ele pergunta o seguinte: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Ou seja, ele está perguntando assim: as leis de Deus, elas dizem algo especificamente sobre a conduta moral do ser humano? Sim, mas não só isso. Olha bem o que eles respondem. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, é interessante perceber isso, porque eu trouxe isso aqui. Quando a gente fala da energia do Cristo, nós estamos falando da energia de Deus. Nós estamos falando das leis divinas, de sentir essas leis na nossa vida. Só que no pensamento muito cartesiano, herdado desde Descartes, a religião, ela fez uma certa separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Existem essas duas realidades, com certeza, mas elas se conjugam, elas estão interligadas, elas não estão separadas. Então muitas vezes nós criamos uma mentalidade assim: eu vou me dedicar à espiritualidade, aí eu esqueço tudo que é do mundo, como se eu fosse virar um perispírito só, e não precisasse mais de comer, não precisasse mais de dormir, não precisasse de vestir. Outras pessoas, ao contrário, vivem num mundo totalmente voltado para as sensações físicas, que não dedicam um tempo da sua vida para as questões espirituais, que são os materialistas, os nihilistas. Então a gente percebe que o Espiritismo ele traz uma nova mentalidade mais holística, no sentido de que nós somos espíritos, temos uma energia corporal e temos um corpo físico, e temos que cuidar de todos esses campos do nosso ser. Por quê? Porque
tudo na natureza é sagrado. Olha que belíssima imagem desse beija-flor chegando perto de uma flor. Será que nós estamos percebendo que tudo na nossa vida é sagrado? Que tudo na natureza é sagrado? Será que a gente percebe isso? Às vezes a gente está numa correria tão grande no dia a dia que a gente não percebe nem onde a gente está pisando. A gente não para observar o aspecto sagrado das pequenas coisas do dia. Às vezes a nossa mente está tão preocupada em chegar em algum lugar, é igual aquela mente que está preocupada em ir para o céu. Às vezes algumas pessoas chegam assim: eu estou preocupado. Por que você está preocupado? Eu estou preocupado se quando eu vou desencarnar, se eu vou para o umbral ou vou para a corona espiritual. Aí geralmente eu falo: não fico preocupado não. Mas será que eu vou para onde? Como se a gente tivesse condições de dizer para onde a pessoa vai, porque isso é uma coisa de foro íntimo. Aí eu faço uma pergunta à pessoa, assim: como que você está aqui? Aí a pessoa, às vezes, as pessoas que falou, eu estou bem, eu tenho emprego, tenho casa, especialmente, está tudo certo. Não é essa a pergunta não. Como que você está aqui, dentro, o coração, a alma? Quando você deita no travesseiro, sua consciência está tranquila? Você está encontrando paz do espírito? Está tendo qualidade de vida? Você aprecia tomar um café de manhã e comer um pão com manteiga? Você aprecia bater um papo com um irmão? Você consegue contemplar a natureza e ver a beleza da natureza? Isso te faz bem? Essas coisas simples da vida te traz uma satisfação? Aí eu não vou falar o que a pessoa me respondeu. Mas se a pessoa responder: não, eu estou muito angustiado, então vamos cuidar para trazer esse estado bom agora. Porque quando a gente desencarnar, você vai continuar do mesmo jeito que você está aqui, apenas um plano de vibração. Mas o estado interior é o mesmo. Então, se eu estou bem aqui, e quando eu falo estou bem, não é perfeito, porque esse mundo aqui não tem como ter perfeição. A gente tem dores, a gente tem lutas, mas se eu estou caminhando em espírito, como diz Paulo de Tarso, se eu estou fazendo aquele esforço sincero, se eu estou procurando vivenciar as pequenas coisas de uma forma cuidadosa e carinhosa, eu estou fazendo a minha parte, e eu estou bem. Quando eu desencarnar, eu vou continuar nesse caminho. A evolução, ela é retilínea. Então, a questão do sagrado na natureza, nós vamos entrar mais profundamente aqui para frente. Mas, primeiramente, o que impede a nossa percepção desse fato? Ou seja, de que tudo é sagrado na natureza. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito dela. Ela diz: a gente não tem que se preocupar em fazer grandes coisas. Nós temos que nos preocupar em fazer as pequenas coisas de forma grandiosa. Isso significa tirar o muito do pouco. Nosso irmão Luciano sempre posta lá umas paisagens onde ele está, contemplando. Nós temos tantas coisas belas em volta de nós, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe que a gente tem comida todo dia. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que estão passando fome no mundo e no Brasil. A gente nem chega a agradecer, a gente nem mastiga a comida direito, nem aprecia o sabor disso. Às vezes uma criança brincando, às vezes um animalzinho, às vezes a nossa mente está tão preocupada com tanta coisa que a gente não percebe a profundidade da própria existência humana, da nossa própria existência. E por que não percebe? Por que nós não percebemos Deus em nossa vida, essa energia do Cristo em nossa vida? A primeira coisa é os nossos preconceitos, por incrível que pareça. Sistema fechado de crenças herdados de várias reencarnações passadas, cristalizados em nosso psiquismo profundo. Eu coloquei uma imagem ali de vários robôs iguais, porque a sociedade ela tende a querer padronizar tudo. Ela tende a padronizar um ideal de felicidade, um ideal de vida. A vida feliz é assim.
um ideal de comportamento. Tem questões que são universais, que são eternas. Tem princípios que são eternos. Por exemplo, fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você, isso é uma questão universal. Isso serve em todas as culturas, em todas as épocas. Agora, tem outros conceitos que são conceitos sociais. São conceitos de uma época e que nem sempre serve para uma outra época. Mas se a gente ficar muito arraigado nesses conceitos, a gente deixa de perceber a vida, deixa de se alegrar com a vida. Vou dar um exemplo. Os irmãos devem ter visto noticiários que está uma situação muito difícil lá no Afeganistão. Aquele povo agora está sob o domínio de um grupo que já dominou anos passados, durante 20 anos, parece que foi de 1991 a 2001, me parece. E é um grupo que faz uma leitura, uma interpretação distorcida do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, mais ou menos assim, para eles a mulher não pode trabalhar, a mentalidade deles, as meninas não podem estudar. Se a mulher para sair na rua tem que sair com aquela burca, que é aquele pano assim, que aparece só os olhos. Se ela não sair com aquilo ali, ela pode ser chicoteada no meio da rua. Então é uma mentalidade repressora, machista, de uma interpretação que eles são radicais. Estão falando que vão ser diferentes aí, mas a comunidade internacional não está acreditando. Mas veja bem, o que acontece com aquele povo? A criança, desde nova, ela vai crescendo com essa instrução na cabeça dela, com essa mentalidade. Quando ela chega na idade adulta, ela acha que isso é a verdade. Só que, na verdade, isso é um conceito que foi introjetado na mente dela. E ela passa a acreditar naquilo ali, a ponto de poder, às vezes, depois de adulto, colocar uma bomba no corpo, entrar no avião e explodir um avião com um monte de gente achando que Deus quer aquilo, que ele está fazendo aquilo ali para alcançar o reino dos céus. Esse é o chamado fanatismo. Então, o fanatismo, ele pode acontecer nas religiões e pode acontecer em outros grupos também. O indivíduo ele não vê nada fora daquilo dali, ele só vê aquilo que o sistema fechado de crenças dele enxerga. E isso traz o quê? Sofrimento para esse ser. Porque ele não consegue abrir a mente para outras coisas. Ele acha que aqueles conceitos são certos e pronto. Eu brinco com a minha filha, que minha filha gosta muito de estudar, graças a Deus, espero que ela continue gostando. E ela quer ser veterinária, né? E aí ela fala assim, mas no início ela fala assim, pai, o que eu vou ser, né? Antes dela já descobriu o que ela queria ser. Eu falo, filha, você vai ser o que você quiser. Mas o que é melhor? Bom, o que é melhor é aquilo que vai te fazer mais feliz. Então, se você vai ser uma veterinária, se você vai ser uma cabeleireira, ela gostava de cabeleireira também, né? Se você vai ser um médico, um mecânico, um agricultor, o que importa é se você vai ser feliz. Mas eu, como professor, já encontrei pais que ficavam bravos com os filhos no ensino médio, quando os filhos optavam por ir por um caminho. E aí eu falo assim, olha, deixa seguir, as experiências são necessárias, né, para o indivíduo encontrando o seu real caminho. Um outro exemplo desse sistema fechado que muitas vezes impede a gente ficar mais tranquilo na vida. Judeu geralmente não gosta de árabe. Os judeus e os árabes não combinam muito bem. Aqui no Brasil até que eles se relacionam bem, porque o Brasil é um país muito fraterno. Mas de modo geral, no Oriente Médio, as guerras geralmente são de religiões. Um judeu, imagine um judeu tendo uma filha que se enamora com um árabe, que se apaixona por um rapaz árabe. O pai dessa moça vai criar muita confusão, porque ele vai ver o rapaz e fala assim, não, a minha filha judia não pode namorar um árabe, como assim? Mas porque isso está na cabeça dele. Ele não está olhando se o rapaz é um rapaz honesto, tem caráter, se ama de verdade a sua filha. Ele está olhando o rótulo. Assim acontece com religião, com raça, com classe social, com tudo. As pessoas criam determinados conceitos fechados.
e acabam não percebendo a realidade que todos nós somos seres humanos. Todos nós. Hoje em dia está havendo muito essas questões de nacionalidades. Eu sou brasileiro, eu sou chinês, eu sou americano, eu sou francês, eu sou alemão, eu sou russo. Espiritualmente, todos nós somos seres humanos, pertencemos a uma mesma raça, que é a raça humana. Qual é a nação de Jesus? É a humanidade. Qual é a pátria de Jesus? É a humanidade. Nós somos irmãos, todos nós, independente de tudo isso. Então essa postura psicológica impede de nós sentirmos essa energia. Em outros tempos já mataram muita gente por causa de conceitos. Na Idade Média eles queimavam a pessoa se ela falasse que ela não era cristã, ou se ela tivesse alguns dons mediúnicos. Então são conceitos. Bom, outra questão que nos impede de sentir essa energia do Cristo são as distrações que o mundo oferece. Então eu coloquei umas imagens aqui de umas festas e tal. Não quer dizer que festa seja ruim não, tá, meus irmãos? Festa é algo bom. Mas nós estamos falando do indivíduo, às vezes, que ele fica mergulhado nas distrações do mundo. O mundo tem muitas distrações. As bebidas, as drogas, os jogos, o que mais? O próprio dinheiro pode ser uma distração, porque ele permite muitas coisas e que não tem nada contra o dinheiro. O indivíduo ele pode estar evoluído e rico, assim como ele pode estar evoluído sem condição financeira. Não é isso que estamos falando. O dinheiro é um instrumento que pode ser maravilhoso em mãos do bem. Nós estamos falando aquilo que o mundo oferece em termos de sensações, de prazeres, que muitas vezes impede o indivíduo encontrar a si mesmo em profundidade e sentir aquela realização mais profunda da alma. Michael Jackson foi um cara que alcançou tudo que um cantor poderia almejar na história da música pop. Eu não sou tão novo, já estou com os meus 43 anos, graças a Deus, mas eu lembro muito disso. Então Michael Jackson era um cara que ele tinha um talento fora do céu. Ele dançava muito bem, ele cantava muito bem. Michael Jackson, nem Elvis Presley vendeu tantos discos quanto Michael Jackson. Mas aquele indivíduo que tinha uma sensibilidade aflorada também, ele desencarnou de uma forma lamentável. Desencarnou tomando remédio contra depressão, contra estresse, remédio para acalmar cavalo. Ouvi uma reportagem. Foi uma overdose de remédio praticamente. Elvis Presley também na mesma linha. E aí a gente pergunta, o vocalista do Nirvana se matou, que era uma grande banda de rock, Então a gente percebe assim, esses caras tinham tudo que o mundo oferece. Eles tinham fama, tinham dinheiro, tinham tudo. Mas, internamente, não fizeram a construção interna. Então, o que nós estamos falando é que para sentirmos essa energia do Cristo em nossa vida, é importante a gente não ficar tão distraídos com as coisas do mundo. Que a gente reserve tempo para as coisas de Deus, para as questões espirituais. Mas, bom, eu sempre esqueço aqui do mais. Mas, o que fazer? Nesse mundo tão neurótico, nesse mundo tão agitado que a gente vive, o que fazer para entrar em contato com essa energia que está aqui agora, essa energia que nos faz bem? Um dia, só para emoldurar aqui um pouco, um dia eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, eu fiquei uma semana lá. Meus irmãos, a vida na cidade grande não é normal, não. Não é natural, não. Natural é a vida que o nosso irmão Pedro tem lá, na propriedade dele, os pássaros, ouvindo os grilos. Vida na cidade grande, a nossa vida aqui também, nas nossas cidades aqui do interior, é barulho 24 horas. Eu fui no hotel lá, era barulho 24 horas de polícia, de ambulância, de carro, é aquela multidão de gente indo para lá e para cá. Aí eu vi assim no meio da cidade um parque bonito lá,
E eu via que de vez em quando eu ia para aquele parque lá para ficar lá, só para sentar lá e ficar um pouquinho lá, como fosse um oásis. Então a vida na cidade, nos grandes centros urbanos, ela pode ser comum. E as pessoas se condicionaram e acostumaram com aquilo ali. Mas não é natural. A mente, ela está muito agitada. Muito. A mente na sociedade moderna está muito agitada. Os aparelhos tecnológicos ainda potencializaram isso. Os joguinhos, né? Os vídeos na internet, isso tem agitado a mente dos jovens e dos adultos também. Não que a gente vai deixar de fazer isso, nós precisamos da tecnologia e até como entretenimento, ver de vez em quando, mas o que o Dr. Augusto Cury tem falado, que é um psiquiatra que estuda especificamente essa área da mente, ele tem uma tese, né, de doutorado, tem dissertação de mestrado sobre esse assunto, falando que existe uma síndrome na sociedade, ele chamou de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que se potencializou com esse excesso de tecnologia, onde a mente não para. Então a pessoa chega em casa do trabalho, teve um trabalho estressante, né, o dia todo, e chega em casa, ao invés de realmente dar uma apaziguada na alma, né, na emoção, nos pensamentos, o indivíduo vai para o celular ou para a televisão, aí o corpo fica até parado, mas a mente não parou, ela continua naquele fluxo. E aí nós percebemos que o primeiro caminho é esse aqui, ó. Iniciar práticas de silenciamento interior. Se nós ainda não estamos sentindo a energia de Deus em nossa vida, é porque a nossa mente não está deixando a gente sentir. Os nossos pensamentos estão ocupando tanto lugar na nossa rotina, na nossa mente, que eles não estão deixando a gente perceber aquilo que é real, que é a própria vida. Então, ter prática de silenciamento. Pode ser uma leitura no final da noite, toda noite, é importante ser toda noite, ou todo dia. Tem que ser uma coisa metódica, senão a mente não deixa a gente fazer isso, ela sabota. Então, uma leitura, como Santo Agostinho fala, me parece uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ou é uma questão do Livro dos Espíritos, é algum lugar na codificação. Santo Agostinho fala que toda noite ele parava e passava o dia dele pela mente, vendo onde ele acertou, onde ele errou, para ir com o coração, para ir dormir já mais pacificado, mais aceitado, aquelas questões estão mais assentadas. Mas pode ser uma meditação. Nós praticamos a meditação há muitos anos e a gente sabe o efeito dessa prática, além das pesquisas, dos resultados, né? A meditação é o quê? Parar um pouco e sentir a própria vida. Toda manhã, tira lá 5 minutinhos, ou 10 minutinhos, para e observa a respiração. Observa o ar entrando pelas narinas, saindo pelos pulmões. Sente a vida presente nas mãos, nos pés. Observa como que a mente fica falando o tempo todo na cabeça da gente. A mente é como se fosse um rádio ligado o tempo todo na cabeça da gente. E a gente não consegue se desligar dela enquanto a gente não inicia práticas metódicas, capazes de fazer a gente observá-la de fora. Só quando a gente consegue observar a nossa mente, nós conseguimos nos desidentificar desses pensamentos condicionados, compulsivos. Nós temos, meus irmãos, uma rotina muito agitada. Seja eu, por exemplo, na escola, seja no comércio, nosso irmão lá no mercado, seja na roça é uma rotina mais tranquila, né? Mexer lá com a terra, né? Seja quem está nas lojas ou na direção, é muita coisa o dia inteiro. Percebem que os povos antigos tinham um ritmo mais de acordo com a natureza. Então a pessoa ia, de acordo com o tempo, ela sabia se ela ia plantar, se ela ia esperar, sabia a hora de plantar, sabia a hora de colher. Os povos vivenciavam mais o instante presente, vivenciavam mais o agora, cada coisa no seu tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos sempre com a nossa mente sempre em outro lugar e não no lugar onde nós estamos. Nós estamos aqui, a nossa mente está pensando o que eu tenho que fazer daqui a uma hora e aquilo que ocorreu ontem. Se a gente se der o direito de parar
sentir o nosso corpo, a nossa respiração. A hora que apareça aquele pensamento, deixa o pensamento passar e volta para a respiração. Daqui a pouco vem aquele monte de pensamento de novo, pensamento sobre uma coisa, sobre outra, deixa ele passar, volta para a respiração. Vamos sentir o corpo, vamos sentir a energia interna no corpo. A gente vai percebendo que gradativamente vai brotando um estado de paz dentro de nós. A gente vai percebendo que gradativamente a gente vai sentindo um estado de serenidade, um estado de mais tranquilidade de alma. E a gente começa a acessar o eu profundo. A gente começa a acessar um campo mais profundo de nós mesmos, que muitas vezes nós passamos anos ou a vida toda sem acessar. Mas tem uma outra coisa também que podemos e devemos fazer para entrar em contato com essa energia. Aqui eu ia contar uma palavra, mas depois eu vou contar. Que é também despertar os nossos potenciais internos. Os irmãos já ouviram aquela parábola dos talentos, não já? Que está no Evangelho. Eu trouxe essa parábola aqui só para a gente refletir em cima dela e perceber qual é esse outro viés importante para sentir essa energia do Cristo. Será que nós estamos desenvolvendo os nossos talentos, os nossos potenciais? E todos nós temos, cada um em uma área. Mas olha bem a parábola. Isso é Jesus contando essa história para os discípulos. Né? Pois é assim como um homem, que esse homem simboliza Deus, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só talento foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebeu 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Ele investiu, ele desenvolveu, multiplicou. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeaste. Olha, isso é visão medieval, Deus severo, né? E recolhes onde não joelhaste, e atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não joelhei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que era meu com juros. Tirai, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Veja bem, meus irmãos, Jesus, quando conta essa história, ele está falando de dinheiro, porque se ele estiver falando de dinheiro, parece que esse Deus é um carrasco, né? O sujeito conservou o dinheiro dele ali, com medo de perder o dinheiro, e teve que dar para aquele que ganhou mais dinheiro, e ele ficou sem e foi sofrer. Jesus não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre dons,
que a gente já nasce com eles, herdados de reencarnações passadas que nós mesmos desenvolvemos. Habilidades. Todos nós temos habilidades e nós temos que produzir, nós temos que desenvolver essas habilidades. Eu não estou falando só na questão profissional, não, profissional também, mas eu estou falando na questão pessoal. Cada pessoa tem uma habilidade para algo. E quando a pessoa não desenvolve esses talentos, essas habilidades, a pessoa se frustra e pode viver uma vida num processo depressivo, porque não vê o seu mundo interno contribuir para o mundo externo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de mexer com a terra e tem habilidade para isso, então tem que mexer com a terra. Tem pessoas que gostam de consertar coisas, tem habilidade, então vai trabalhar para consertar uma mecânica, uma autoelétrica, em algum lugar que vai poder desenvolver isso. Tem pessoas que gostam de interagir com outras pessoas, que é a chamada inteligência emocional. Minha mãe tem essa inteligência emocional. A mãe chega em qualquer lugar, daí 5 minutos ela está fazendo amizade com todo mundo já está falando com todo mundo, conta a vida da gente para todo mundo também, né? Não tem outro filtro ali, mas uma facilidade de se comunicar, de conversar, de dialogar. Então ela tem que usar isso para o bem, ela tem que potencializar essa habilidade dela, porque isso vai trazer realização interior. Tem pessoas que gostam de mexer com comunicação, então vai trabalhar na comunicação. Outros na área da informática, outros na área das energias. Não importa o que a nossa alma pede, mas nós temos que nos dar o direito de exercer aquilo que a nossa alma pede. Tem pessoas que gostam de ser donas de casa, então vai cuidar do lar, que é um serviço muito nobre também. Cada um tem que encontrar o que o seu coração, em que o seu coração se planifica. É o talento. Esses são os talentos. O símbolo dessa parábola é isso. Por quê? Se o indivíduo enterrar esse talento dele dentro de si mesmo, ele não vai estar se sentindo realizado. É como se tivesse algo dentro dele que ele não está colocando para fora. Eu, graças a Deus, eu descobri o que eu gosto de fazer. Graças a Deus. Tanto no vista profissional quanto espiritual. E tenho procurado fazer. Aí as pessoas falam assim, você está aí há quase 20 anos aí na linha espírita, espiritualista. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu necessito. É para ajudar também. Mas primeiramente eu estou ajudando a mim mesmo. Isso é o que nos move para o trabalho, assim como o nosso irmão Luciano, nosso irmão Pedro, né? Todos os irmãos da Casa João Evangelista, lá de Esfera Feliz, todos os irmãos, quando nós permanecemos muito tempo no trabalho espiritual, a gente faz porque aquilo ali agrada o nosso coração, nós gostamos dessa energia. E logicamente com aquele compromisso de estar procurando fazer o bem, no limite das nossas forças, mesmo com as nossas forças ainda pequenas, mas nós estamos no esforço. Mas a gente só se sustenta em um trabalho se a gente gostar, porque senão ninguém fica. Pode entrar no processo depressivo. O indivíduo ele pode partir com um tipo de atividade que não realiza profundamente. E aí ele vai se encarcerar. Existe a possibilidade de aprendermos a gostar daquilo que estamos fazendo. Existe essa realidade também. Porque a cabeça tem que estar no céu, mas os pés no chão. Então, de repente, se o meu contexto faz com que eu esteja em um lugar, eu não tenho como sair daquilo por compromissos internos, por questões diversas da vida, então eu posso desenvolver a minha mente para aprender a gostar daquilo que eu estou fazendo também. E tem como fazer isso. Basta prestar atenção, com carinho e com cuidado, cada ato, cada segundo daquela atividade. Silenciar um pouco a mente, aquelas ideações da mente, a mente vai criando ideações perfeccionistas, né? Percebe como é isso? Eu vou ser feliz quando eu estiver fazendo isso, eu vou ser feliz quando eu estiver assim, ou assado. E a gente reduz a atenção para o momento presente, a gente se gratifica naquilo que a gente está fazendo também. Pode ser qualquer coisa. Então existe esse caminho também. Mas temos que descobrir isso. Isso a gente descobre através de prática de silenciamento e prática de desenvolvimento das nossas potencialidades.
Bom, uma árvore, uma semente, ela anseia se tornar uma árvore. Nosso eu profundo anseia manifestar a sua luz. Todos nós somos luz, porque nós somos filhos da grande luz que é Deus. Então nós temos a genética do nosso Pai. Nós somos seres luminosos. Nós somos amor, compaixão, internamente, lá no fundo. Às vezes a casca do nosso ego não permite a gente perceber essa realidade profunda nossa, mas nós somos isso. E esse eu profundo que é a luz, ele anseia se manifestar. Ele anseia expandir essa potencialidade para fora. A gente tem que abrir a ocasião para ele fazer isso. A gente tem que criar a situação para esse eu expandir a sua potencialidade. Jesus disse que nós somos deuses. Isso é a fala do Mestre. Nós somos deuses. Podemos fazer tudo o que ele fez e até mais. Ou seja, Jesus, que é esse irmão mais antigo, veio mostrar o caminho. Mas não adianta a gente ficar só olhando para o caminho, contemplando o caminho, idolatrando o caminho. Nós temos que caminhar. Nós temos que vivenciar essa realidade. E é uma realidade simples. É do dia a dia. É acordar de manhã, olhar para o sol e antes de sair doidado para fazer as coisas, respirar. E agradecer o ar que a gente está respirando. Tem pessoas que não estão conseguindo respirar. Agradecer o sol que entra pela janela. Agradecer por estarmos vivos e conscientes. Nós somos vida. Nós somos espíritos. E espíritos eternos, imortais. Então é importante a gente prestar atenção a cada momento da nossa existência. Só para emoldurar, meus irmãos, eu trouxe um videozinho aqui. Talvez vários irmãos aqui já devem ter assistido. Na verdade é uma propaganda de um país oriental, não sei exatamente qual é, mas é um vídeo que é de um indivíduo que ele vive uma vida muito simples, mas com profunda gratidão no seu coração. Então ele passa, às vezes ele vê uma goteirazinha, vê uma planta ali do lado, meio seca, ele vai, ele pega e coloca aquela planta debaixo da goteira para ela receber uma água. Ele está almoçando lá, chega um cachorrinho, ele pega um pedaço de carne e dá para o cachorrinho. Ele passa sempre perto de uma pessoa lá que às vezes está pedindo dinheiro, uma mãe, uma filha num estado muito difícil na calçada, e ele tira o dinheiro e as pessoas olham assim, sujeito, tem dinheiro assim e tal. E ele pega e coloca uma penca de banana pendurada na porta de uma senhora que é vizinha dele. E ele vai vivendo a vida dele assim, a rotina. Ele gosta de fazer o bem. Isso é natural nele. Ele não faz o bem para ninguém ver. Ele gosta. E até que no final do vídeo, eu estou contando só para emoldurar. Quando ele está chegando perto daquela mulher que ele ajudava, ele vê que a menina não está do lado dela. E ele fica um pouco assustado no momento, de repente ele ouve a menina chegando. Aí quando ele olha a menina está de uniforme, tomada de banho, vindo da escola. Aquilo ele sente uma realização profunda dentro dele, porque a realização de perceber essa energia espiritual, que é a energia do amor, ela não é externa, ela não é visível, ela é interna. É um sentimento que brota internamente. Vou passar o vídeo para os irmãos rapidinho aqui. Beleza. Lidar com o profissional é outra coisa, né?
ความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี É interessante, meus irmãos, que nesse vídeo fala ali, ele testemunha a felicidade. Às vezes a gente vive uma vida feliz, mas nós não testemunhamos essa felicidade. Nós não percebemos, porque a nossa mente está sempre colocando além. Tem várias questões ali, né? Você percebe que contagia também aquela senhora que depois começa também a ajudar as pessoas também. O amor é contagioso, no bom sentido da palavra. Então a gente percebe que no final mostra a planta que ele colocou ali para aguar, que ela já está toda florida, né? E aí a gente tem que fazer essa pergunta: nós estamos aguando a nossa vida, essa semente que está dentro de nós de luz? A gente está fazendo ela florir? A gente está cultivando essa semente de luz interna? Porque isso é a felicidade. Então gostaria de agradecer muito a oportunidade aos irmãos da Casa do Irmão Evangelista, agradecer ao nosso irmão Vinícius, que demonstrou tão bem o seu talento, né? Claramente, eu pelejei um dia para poder colocar isso aí numa palestra, não consegui, você foi ali, você foi até que conseguiu, né? Então isso é o dom, né? E a gente procura, através do Evangelho, a mensagem espiritual, seja através do Evangelho, seja através de outra religião, o amor ele está em toda parte, né? Percebemos que entrar em conexão com Cristo é entrar em conexão com o amor. Então, independentemente de onde nós estejamos, se a gente está entrando em conexão com essa força interna, a gente começa a se dar o direito de desenvolver os nossos potenciais e assim entrar mais em contato com a energia do Cristo. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus os abençoe, que essa semana que segue seja uma semana de muita paz nos nossos corações e que a gente prossiga no trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos.